Hoje eu quero fazer uma ação assim, não. 2 vezes não. Não ao mundo e não ao que no mundo há. Né? Não ao mundo e não ao que nele há. A Igreja de Cristo, ela é chamada para obedecer ao primeiro mandamento que Deus deixou. Ou seja, amar a Deus sobre todas as coisas. Mandamento, portanto, que é acima de qualquer outro mandamento. Então, se eu perguntasse a qualquer pessoa, também a você que está aqui presente ou que está me acompanhando, me ouvindo, perguntasse o seguinte: o que é o amor? O que é o amor? Será que você saberia responder? O mundo grita, e grita em altas vozes e com as palavras que todo tipo de amor é válido. Ou seja, para os conceitos diabólicos, na base dos quais é movido esse mundo cruel e cheio de ideologias, de acordo com esse conceito, você pode amar tudo e a todos com todas as formas de amor. Também não há dificuldade em percebermos que quem pratica esse tipo de amor proposto pelo mundo que aí está, esse tipo carnal que o mundo propõe, quebra esse primeiro mandamento e, segundo Jesus Cristo disse, o maior de todos, quando diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E diz também: não terás outros deuses além de mim. Logo, pessoas que assim agem, quebram esse mandamento, sim, como já disse, é o maior de todos, segundo o conceito do próprio Senhor Jesus Cristo, que no diálogo com os seus opositores, num certo momento, ele vai dizer, numa resposta que ele dá a um dos seus opositores: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O mundo é, na verdade, uma grande vitrine. Nós podemos usar coisas que o mundo oferece? Claro que podemos. E devemos, necessitamos. O problema não é esse. O problema é o apego a essas coisas. Essa aqui é a grande questão. Como eu disse, o mundo é uma grande vitrine. Algumas irmãs aí já ficaram dando um sorriso assim: vitrine, vitrine. Maravilha, vitrine. De vez em quando, a Jussara consegue me levar para o shopping, né? E eu percebo que a gente anda mais rápido naquele trecho onde não tem vitrine. A gente passa mais rápido naqueles corredores onde não tem vitrine. Vitrine é um negócio assim que chama atenção demais. O mundo é essa vitrine que está aí oferecendo tantas e tantas coisas para homens e mulheres, jovens e idosos. Está aí. Está colocado diante de nós. Agora, Deus, lá no início, quando criou o ser humano, criou com inteligência e discernimento. E colocou a vitrine diante do ser humano e disse: sirva-se, escolha, e veja o que você vai escolher. Cabe a nós essa escolha. A vitrine está aí. Está colocado aí. Mas a escolha é nossa. Então, se nós experimentamos o amor de Deus e nos baseamos nisso que o Senhor Jesus Cristo disse, que esse é o primeiro e o maior de todos os mandamentos, então nós precisamos ter essa consciência. E se nós já experimentamos esse amor de Deus em nossa vida, em nosso coração, vamos nos agarrar a isso. Vamos nos firmar mais e mais nesse fato e nessa verdade, para que isso seja cada vez mais importante na nossa vida. E se você ainda não tem isso, então vai aqui uma espécie de incentivo todo especial. Reflita sobre essa realidade e sobre essa necessidade de aproximar-se de Deus, de chegar junto a Deus e de seguir aqueles conselhos que a palavra de Deus nos deixa e nos orienta. Na primeira carta de João, no capítulo 2, versículos 15, 16 e 17. A escola dominical, nós passamos hoje vendo esses
esse capítulo e passamos também por esse texto. Mas nesses 3 versículos que eu quero deixar hoje à noite aqui conosco, diz o texto, na versão que eu tenho aqui em mãos, diz assim: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e o orgulho dos bens, não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Eis, portanto, aqui a grande diferença. Eu posso ter muitas coisas. Aí me lembro da história contada por Jesus, do homem que colheu muito, e os seus celeiros não dariam para abrigar toda a sua colheita. Ele disse: vou fazer aqui, vou derrubar esses celeiros todos e construir outros maiores. Chamou o Zé para construir esses celeiros maiores lá, e o Clepson também ajudou. E tal, fez os celeiros grandes, e diz: agora sim, agora eu vou recolher tudo que eu tenho, e aí eu posso dizer para mim mesmo: fica tranquilo, que tem guardado aí, você pode ficar tranquilo agora. Aí ele disse: doido, louco, essa noite perderão a tua alma. E de que vale tudo isso estar guardado aí? Para que serve? Então a gente percebe que, como disse ainda há pouco, o que o mundo oferece aí, muita coisa nós usamos e precisamos. Mas nós muitas vezes desejamos muito mais do que nós precisamos. Nós muitas vezes nos desgastamos com tantas coisas e corremos atrás de tantas situações e coisas que talvez não sejam tão necessárias. Porque pode ser que a gente não vai nem usar aquilo lá. A exemplo do que Jesus falou para aquele homem: essa noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? De que vale? Por que vale tudo isso aí? O amor do mundo nos afasta de Deus. Esse que é o problema. O amor do mundo nos afasta de Deus. Esse é um dos pontos que eu quero trazer aqui. O outro ponto é: o crente não pode ser escravo da cobiça do seu coração. Não pode ser escravo da cobiça do seu coração. Somos chamados, o mundo nos chama a isso, né? Mas nós somos alertados, chamados a não sermos escravos da cobiça dos nossos corações. E, em terceiro lugar, como crentes, amar a Deus é desfrutar de Deus, da presença, da comunhão com Deus por toda a eternidade, a começar de agora. De agora que eu digo, desse tempo presente. A partir do momento em que eu encontro com Jesus Cristo como meu Salvador, único e suficiente, a partir do momento em que eu tenho a certeza da minha salvação, dos meus pecados perdoados, eu passo a ter essa comunhão com Deus. Eu posso desfrutar por toda a eternidade, a partir de agora, o que Deus tem a oferecer. Em que intensidade eu vou desfrutar isso nesse tempo presente, talvez vai depender muito do que eu escolho na vitrine ao meu redor. As coisas que eu escolho na vitrine, do mundo ao meu redor, talvez me tirem essa comunhão ou prejudiquem essa comunhão com Deus que Deus gostaria de ter comigo. Então, esses 3 pontos a destacar. Primeiro é esse, o versículo 15. O amor do mundo, ele nos afasta do amor de Deus. O amor ao mundo, melhor dizendo, o amor às coisas, a dedicação excessiva às coisas que essa vitrine oferece, nos afastam do amor de Deus. Então, aqui existe, na verdade, uma batalha no campo que chama-se nosso coração, batalha a ser vencida. E o apóstolo João, ele está nos chamando a uma reflexão prática aqui. Esse tipo de mundo que nós estamos aí, pergunta: que tipo de mundo é esse no qual eu vivo? O que esse mundo aí fora tem a me oferecer? Podemos amar este mundo? O que o mundo tem em mente e tem a oferecer? O Instituto HDL não é negócio de colesterol, é outra coisa. É um instituto que é uma empresa constituída em 2001, cujo objetivo sempre foi de mobilizar, desenvolver pessoas. Ele conta com uma equipe comprometida com essa missão, né?
atuando em programas organizacionais com foco em aprendizagem. Então, o Instituto HDL tem uma rica história envolvendo superação, inovação e crescimento. E esse instituto diz que há 3 significados diferentes em o Novo Testamento para a palavra mundo. Primeiro, o mundo físico. Mundo físico, universo que Deus fez, o mundo e tudo que nele existe, conforme afirma a palavra de Deus, inclusive citado em Atos capítulo 17, 24. Que tudo o que há, criado por Deus. Esse mundo físico. Segundo, o mundo humano, a humanidade. Os seres humanos que formam a população mundial. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Aí se refere a esse mundo de pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus que estão por aí, né? João 3,16. E terceiro, o mundo sistema. Esse que é o perigoso. O sistema que aí está. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo, ou o que esse mundo oferece. O mundo vitrine. Esse é o terceiro sentido de mundo. 1 João capítulo 1, versículo 2, capítulo 2, versículo 15. Então João vai dizer, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Ou seja, não podemos ter uma forte afeição ou uma veneração, onde tudo o que conseguimos enxergar são os bens materiais dessa terra. Aqui você e eu somos orientados por meio desse mandamento a analisar o que está no centro dos nossos corações. O que realmente é o nosso interesse, o que nós queremos alcançar, o que nós precisamos alcançar. Como disse, nós precisamos das coisas que estão por aí para a nossa sobrevivência, claro. Mas, provavelmente, em muitos casos, nós podemos sobreviver com muito menos do que nós pensamos que precisamos. Não tem nada contra o conforto, não. Nada, absolutamente nada. Muito pelo contrário. Mas entre ter o conforto e ter dívida que eu não posso pagar, o que é o melhor? Então, é uma questão a considerar, né? O amor do mundo ou o amor ao mundo? O amor às suas paixões imorais, diabólicas e sedutoras. Aqui é o momento que fazemos nossa moralidade social e espiritual. Amamos mais o sistema satânico deste mundo, onde há a morada dos conceitos irreais desse sistema corrupto, ou amamos a Deus e a sua palavra? Quem verdadeiramente é o centro da nossa adoração? Quais são os, entre aspas, ídolos dos nossos corações, o nosso coração, que tem feito com que amemos mais as coisas do mundo do que a Deus? Se observarmos bem e observarmos atentamente, vamos ver que existem muitas advertências na Bíblia fora desse texto de 1 João 2, versículo 15. Textos que visam chamar a nossa atenção a não amarmos o mundo. O que podemos observar é que, se não estivermos atentos, logo, logo, já estaremos vivendo um verdadeiro processo de mundanização, que não é uma novidade do nosso tempo. Começou não na nossa era, começou muito tempo antes. Olhando bem, veremos que os nossos irmãos no passado, eles tiveram situações semelhantes. Na carta de Tiago, capítulo 4, versículo 4, diz a palavra assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimizade de Deus? Não compreendeis que a amizade do mundo é inimizade de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Não podemos tornar-nos amigos do mundo. Paulo recomendando nessa carta aqui, aliás, Tiago recomendando aos seus leitores essa carta aqui. Nesse texto de 1 João 2,15, não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Amando o mundo, o amor do Pai não está nele.
Tiago ainda vai continuar no capítulo 1, 27. A religião pura e sem mácula para o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Ele se contamina com o mundo se nós não observarmos aquilo que a palavra de Deus diz. Como disse, os muitos interesses ou os interesses além da conta com aquilo que nós vemos ao nosso redor, talvez estejam prejudicando a nossa comunhão com Ele. E Romanos 12, 2 diz: não vos conformeis com esse século, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. O homem, o ser humano, se conforma com o mundo, se adapta ao que o mundo oferece. O homem sem Deus vive dessa forma. Ele é amigo do mundo, ele ama o mundo, ele se contamina com o mundo, ele se conforma com o que está ao seu redor. O ser humano sem Deus está, digamos assim, em contraste com Deus. Ele é diferente. Deus não combina com aquilo que o mundo está oferecendo. Esse ponto, esse ser humano, ele não encontra o amor, ele não vai encontrar satisfação jamais. Então, se alguém amar o mundo, diz o texto, o amor do Pai não está nele. E aqui nós estamos vendo a realidade dos mundos em que as pessoas fazem para si a verdade com as suas implicações terríveis. A Bíblia diz que é impossível amar a dois senhores ao mesmo tempo. Eu não posso amar a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. Aí talvez você diga, mas eu posso dar meu jeitinho, eu consigo. Consegue não. Consegue não. Você pode achar que a sua maneira funciona, mas não funciona. Você tem mais apreço a alguma coisa do que a outra. Ou você ama mais a Deus, ou ama mais o mundo. Ou um ou outro. Não há como você, digamos assim, ficar ileso disso. No capítulo 3 de João, versículo 36, João 3, versículo 36, diz: quem crê no Filho tem a vida eterna. Porém, quem mantém-se em desobediência ao Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Não há meio termo. Somos chamados a abandonar o mundo no sentido de nos apegarmos a ele. Continuamos nesse mundo, usamos as coisas que o mundo tem, sem apego, sem esse apego, sem esses conceitos. Somos chamados a abandonar nossos conceitos, digamos assim, nossos valores, nossa falsa maneira de viver, o que o mundo e o que no mundo há está sob o comando de Satanás. Esse que é o grande problema. E vai contra tudo aquilo que vem de Cristo e que Cristo orienta. Então, só existe uma maneira de termos o amor do Pai. É aceitando Jesus como nosso Salvador. Não tem outra maneira. E vivendo segundo os ditames da nova aliança. Abandonando toda a idolatria do coração, tudo aquilo que era importante no passado, antes de termos Cristo como Salvador. E com isso, o que a Bíblia chama de mortificando as obras da carne. Para que aquilo que é de Deus, da parte do Senhor, tenha realmente importância. Versículo 16 aponta para uma outra coisa. O cristão não pode ser escravo da cobiça do seu coração, dos seus desejos. Algumas versões traz concupiscência. Cobiça ou desejo vai ser a mesma coisa. Nós somos chamados a não sermos escravos das cobiças do nosso coração. E, na sua opinião, qual seria a escolha? A seguinte ilustração. Nós precisamos fazer escolhas. E muitas vezes essas escolhas não são muito fáceis de serem feitas.
mas são necessárias. Porque enquanto nós estamos no emaranhado que o mundo oferece, ligados à vitrine que o mundo oferece e nos mostra, nós estamos em dificuldades, emaranhados nessa situação. E é preciso sair disso, estar livres disso. E talvez, não sei se vai dar para ilustrar essa situação, mas há um filme que conta uma história do reformador político chamado William Wilberforce. Esse camarada, ele foi um parlamentar no parlamento inglês. Ele nasceu em 1759, já faz algum tempo, e faleceu em 1833. Por influência de um amigo dele, que era primeiro-ministro na época, ele se tornou um político. Ele tinha outra função antes disso. Ele ainda jovem entrou para a política no parlamento inglês, no tempo em que tráfico de escravos era um alto negócio para muitos naquele país. E ele se empenhou na abolição da escravatura. Ele trabalhou muito firme nisso aí, muito forte nessa questão. E finalmente, em 1808, a escravatura foi abolida na Inglaterra. Aqui ainda foi um pouquinho além, foi mais de 80 anos, foi 1888, a abolição da escravatura no Brasil. Escravocratas. Às vezes eu fico pensando assim, se eu tivesse oportunidade de organizar o inferno, por exemplo, em departamentos, quem vai sofrer aqui, quem vai sofrer ali, quem vai sofrer... Eu criaria pelo menos 3 departamentos lá, onde 3 categorias fossem colocadas. Escravocratas, pedófilos e racistas. Colocaria isso em 3 departamentos assim para castigar um pouquinho mais do que o castigo normal do inferno. Mas como eu não vou fazer isso, eu não sei como é que vai ser lá. Também nem quero ir lá para ver como é que será, né? Mas o William Wilberforce, ele se empenhou, se desgastou, mas conseguiu sair vitorioso com essa sua proposta de abolição da escravatura lá na Inglaterra, e isso em 1808. Ele nasceu em 1957, então ele não tinha muita idade nesse tempo ainda, era um jovem ainda nesse período. Mas ele fez isso porque ele tinha um conceito firme de que o mundo não vale nada. Ele precisava confiar nesse Deus maravilhoso, esse Deus que é realmente a nossa razão de ser. A razão de ser da nossa vida aqui. Não vale o apóstolo João nesse texto. Ele é verdadeiramente um orientador, um pastor. E, então essa advertência vem confrontar o mal que está enraizado dentro de nós, confrontar, não é, o mal que está enraizado em nós. E que Paulo ele vai nos exortar quando ele fala na sua carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 17, ele diz assim: porque a carne luta contra o espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguimos fazer o que queremos. Ou as pessoas não conseguem fazer o que querem, porque há essa luta interna. Então Paulo está dizendo nas entrelinhas que nós precisamos estar atentos a isso todos os dias. A luta é constante, porque a vitrine está aí. A luta é constante, eu preciso estar constantemente me policiando, me orientando, me dizendo o que realmente eu devo fazer diante de tudo isso que está diante de mim. Então o diabo, ele ataca de uma forma, assim, pelo menos a forma de uma tríade da ação de Satanás, uma armadilha que ele tem com o propósito de atacar a carne, ou seja, os desejos sórdidos que são nossos, coisa que vem de dentro, vem de nós, os olhos, o que nós vemos, né? E aí nós somos tentados pelo que vem de lá, que eu estou vendo, eu vejo de lá.
e a soberba da vida, ou que é o somatório dessas duas primeiras. O desejo da carne são as tentações, como disse, que nos atacam de dentro para fora. O que eu tenho dentro de mim. Desejo da carne, ou seja, desejos sórdidos dos nossos corações, da nossa natureza pecaminosa, que faz com que nós tenhamos talvez a vontade, o desejo de ter isso, aquilo, fazer isso, aquilo. Dessa maneira. E o desejo dos olhos, como disse, são as coisas que nos entorpecem daquilo que vemos, ou seja, aquilo que nos ataca de fora para dentro. Aquilo que vislumbramos, cujas coisas nós nos deixamos seduzir, como o próprio texto nos diz, pelas coisas deste mundo. As coisas que estão aí expostas. O desejo dos olhos. Nós somos atraídos pelas coisas que aí estão. E, em terceiro lugar, a soberba da vida. Aquilo que aplicamos em nós mesmos depois de uma jornada onde a nossa natureza humana, a carne e a cobiça, o desejo desperta dos olhos, daquilo que vemos e desejamos. Então, isso nos instrui como a realidade do mundo e do falso amor que construímos como base estrutural, que não dura, que é construção em solo arenoso. Todas as pessoas que vivem debaixo da escravidão de Satanás e de sua própria natureza pecaminosa, para todos que estão escravos desse sistema corrupto, não tem nenhuma parte com o Pai, e por isso o Pai não tem nada a dar, nenhum acordo com esse sistema satânico. Então aqui nós somos chamados a observar o que está nesse mesmo capítulo de Gálatas, no versículo anterior, versículo 16, onde Paulo diz assim: mas eu afirmo, andai pelo Espírito, e não satisfareis os desejos da carne. 17 eu já li e vou reler. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguem fazer o que querem. Versículo 16, portanto, é o que Paulo nos recomenda. Mas andai pelo Espírito. Andai pelas firmas. Eu vos afirmo, andai pelo Espírito. E nunca satisfareis os desejos da carne. Precisamos buscar andar no Espírito. E somente assim nós vamos conseguir viver o amor de Deus em nós. Vamos conseguir mortificar os desejos da carne. Então, podemos nos libertar das correntes da escravidão que este mundo quer nos submeter a elas. Tiago vai responder essa questão. Capítulo 4, versículo 7, diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus e resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Porque as tentações são grandes. As tentações são muitas. Mas aí Tiago vem e nos dá a solução para a questão. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo. E tem que ser nessa ordem. Não tente resistir ao diabo sem sujeitar-se a Deus, que não vai dar certo, não. Não vai dar certo. Paulo realizava uma série de milagres lá e tal, e alguém lá disse: opa, eu vou também fazer esse negócio aí. Ele está olhando de longe, disse: opa, tá, ele faz assim, em nome de Jesus. Então ele vai, então. O outro camarada começou a fazer em nome de Jesus e apanhou do que estava possesso lá, né? Por quê? Porque não é por aí, não é assim. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá. Mas sem a sujeição a Deus, você talvez leve a pior. O caminho é esse, a ordem é essa, o sentido é esse: sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele foge. Não é o contrário disso, não. Não funciona de outro jeito. Então, a questão da escravidão que nós falamos, que o Wilberforce se empenhou e conseguiu aprovar no Congresso, no parlamento inglês,
lá em 1808, acabou com a escravatura, acabou talvez com o lucro de muitos, mas trouxe muita liberdade a tantos outros, né? E aqui, em 1888, houve algo semelhante, 80 anos depois, quando a abolição da escravatura no Brasil, essa mancha terrível em qualquer parte do mundo, mas também aqui no nosso caso. E a vida sem Cristo é exatamente essa luta, da mesma forma. Só há realmente liberdade quando nós tivermos esse abandono dessa questão que o mundo oferece, o mundo nos propõe, e nos apegarmos àquilo que Deus tem a oferecer. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Nada disso pode ser feito. Terceiro ponto, como cristãos, amar a Deus é desfrutar a comunhão com Deus por toda a eternidade, como eu disse ainda há pouco, já começa aqui. Já a partir de agora, desse momento, do momento da nossa conversão em diante. O mundo vai passar, ou seja, tudo o que você ama, tudo que você tem, passa. E tudo que o seu coração cobiça, deseja, vai passar. Porque aqui nessa terra tudo é transitório, tudo é finito. Porém, há algo a refletirmos. Quem estará permanentemente com Deus? Todos os que fizerem a vontade de Deus estarão permanentemente com Deus. A partir do dia da sua conversão, se quiser continuarem, prosseguirem fazendo a vontade de Deus, estarão permanentemente com Deus, porque Deus não nos abandona. Se houver uma ruptura, essa ruptura vai sempre depender do nosso posicionamento, não da vontade de Deus. Deus é fiel, sempre. Os falsos líderes, falsos mestres, tudo aquilo que pertence ao mundo, eles não conseguem permanecer onde Deus está presente. É preciso que haja essa separação. Então eu não posso amar o mundo, nem o que no mundo há. Eu quero amar a Deus, pertencer a Deus. Eu não posso digamos assim, me voltar para essas coisas que o mundo tem a oferecer. Eu tenho que ser, digamos assim, mordomo e usar o que for necessário para a minha vida, dentro daquilo que eu possa continuar vivendo, sem qualquer exagero, sem qualquer apego, sem qualquer prejuízo, sem qualquer dor de cabeça maior. O que eu quero dizer com isso? Porque eu quero viver mais tranquilo. Eu vou comprar uma casa, sei lá, num condomínio tal. Mas eu não tenho condição de pagar. Agora já comprei. Tenho a dívida para acertar. E aí a dor de cabeça cresce. Porque o cobrador vem. Será que eu precisava realmente dessa casa? Eu preciso morar em algum lugar, claro. Mas precisava ser naquela casa? Enfim, eu tenho que ter essa condição de ver o que realmente é necessário e o que cabe dentro daquilo que a minha possibilidade me permite de fazer, para que eu não venha a ter dor de cabeça desnecessária. É possível que tenha dor de cabeça de qualquer forma, mas não seja por esse caminho, não seja por essa razão. Então, quem vai desfrutar daquilo que Deus oferece é aquele que anda com Ele, anda na presença do Senhor. Como diz Romanos, nós já lemos também esse texto, Romanos 12, versículo 2, diz: e não vos conformeis, não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que, qual é a finalidade? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Eu só vou conseguir saber qual é essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus se eu me amoldar à vontade de Deus. Deixar Deus fazendo com que a sua vontade realmente fale ao meu coração. Então, os princípios bíblicos precisam ser observados. E um deles é esse: na verdade, somente os cristãos verdadeiros podem viver e experimentar o verdadeiro amor. Isso porque a igreja é chamada a obedecer o primeiro mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Porque Deus é o único. Não há outro acima dele. O amor ao mundo nos afasta do amor a Deus. Que há antagonismo. Se eu amo o mundo, eu afasto de Deus. E se eu amo a Deus, eu me afasto do mundo. Não existe harmonia nessa questão. Concluindo, eu quero dizer o seguinte, que a igreja é chamada a obedecer o primeiro mandamento. Eu comecei dizendo isso. É chamada a obedecer o primeiro mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E não terás outros deuses. Não terás outros deuses. Então nós temos um desafio. Precisamos fazer uma autoavaliação e vermos se de fato amamos mais a Deus do que o mundo. Até que ponto o mundo tem nos seduzido? Até que ponto o mundo tem encontrado espaço em nossas vidas? Até que ponto aquilo que vem de dentro tem me levado a me interessar pelo que o mundo oferece? Até que ponto aquilo que eu vejo, que os meus olhos veem, tem me chamado a atenção a ponto de eu me inclinar para certas coisas? Ou até que ponto a somatória dessas duas coisas me levam a querer alguma coisa que talvez eu não precise? Até que ponto? É preciso que haja encorajamento. Você realmente ama a Deus? De fato? O Senhor Jesus nos conclama a abandonar os ídolos do coração, aquilo que há dentro de nós e que nós achamos que é muito importante, mais importante do que a comunhão com Deus, a comunhão com a igreja de Cristo. Cristo nos pede para que isso seja retirado, seja deixado de lado. Possamos vir a experimentar que toda a sorte de bênçãos espirituais seja realmente uma experiência constante em nosso viver. Se nós conseguirmos vencer de tal forma, deixando o mundo de lado, abandonando essa situação toda e usando o que o mundo tem para aquilo que nós necessitamos de fato, e é somente isso e mais nada, aí sim estaremos fazendo aquilo que a palavra de Deus nos mostra. Amando a Deus sobre todas as coisas. Sobre tudo. Porque as outras coisas nos serão acrescentadas à medida da necessidade. E à medida do que é realmente prioritário. O Davi, um dos salmos, ele diz assim: eu fui moço e agora eu sou velho. Mas nesse tempo todo, desde quando era moço até agora que eu sou velho, eu nunca vi o justo a padecer necessidade, nem a sua descendência a mendigar o pão. Ou seja, Deus promete o que nós precisamos. Um teto, roupa para vestir e alimento para o nosso corpo físico. Deus diz que isso não nos falta para aqueles que realmente lhe são fiéis. O grande problema nosso é que nós olhamos para essa vitrine e queremos mais. E nos atrapalhamos com isso. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conduza e que essa semana, ao lermos a carta de João, as cartas de João, nós possamos refletir sobre essas verdades para a honra e glória do nome do Senhor.
Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito nós precisamos aprender. E muito é necessário no nosso caminhar, na nossa jornada aqui nesse mundo, nessa terra. E precisamos, ó Deus, nos desvencilhar de tantas coisas que estão ao alcance do nosso olhar, dos nossos ouvidos, das influências que nós muitas vezes sofremos pelos meios de comunicação, pelas vitrines coloridas e que talvez nos levem a uma situação desnecessária. Ajude-nos, ó Deus, a queremos aquilo que realmente é necessário. Para que dessa forma, Senhor, nós possamos primar pelo servir a Ti. Primar por obedecer o Teu primeiro e grande mandamento. Amar a Ti sobre todas as coisas. E que é dessa forma, ó Deus, a Tua igreja possa estar imbuída em jamais se desviar desse princípio. E que nós possamos, como já dissemos aqui, ter plena consciência de que nós estamos nessa comunhão contigo que vai durar por toda a eternidade, desde já. Já nessa caminhada aqui nesse tempo presente. E queremos que essa comunhão seja cada vez mais firme, mais forte, mais eficiente em nosso viver. Para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém.